Olá pessoal, vamos resolver aqui alguns exercícios de vestibular envolvendo mesas de bilhar. Dá uma pausa no vídeo para ler o enunciado dessa questão. Muito bem, uma coisa que me chama a atenção aqui e que é o ponto-chave de todos os exercícios que nós vamos resolver é o seguinte: sabe-se que quando ela bate na lateral da mesa, forma um ângulo de chegada que é sempre igual ao ângulo de saída. Nesse exercício a mesa é retangular. Então, no fundo, o que acontece é que aqui, por exemplo, esse ângulo é igual a esse. Como você tem aqui uma mesa retangular, então os segmentos AD e BC são paralelos. E paralelismo preserva ângulo, né? Então aqui você tem 45 graus, que eles são alternos e internos, esse ângulo e esse. E como o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, então esse aqui é 45 também. A pergunta dele é em qual caçapa vai cair, se é que vai cair em alguma, tá? Então vamos lá. Vamos fazendo aos poucos aqui, ó. Então você lança a bola a partir do ponto A, tem um ângulo de 45 aqui. Esse ângulo é alterno interno, portanto 45 também. Esse trecho aqui mede 3 e ele diz que, ele não diz, né? Ele diz que aqui mede 2, portanto se o triângulo que está aqui, o AB, ele tem um ângulo de 45 aqui também, ele é isósceles, então esse trecho mede 2. Na continuação temos o segundo segmento, aqui também mede 45, porque o ângulo de saída é igual ao ângulo de entrada, e aqui mede 45 porque o triângulo é isósceles, né? 90 graus aqui, falta 45 para completar 180. Continuando, temos esse trecho aqui, portanto, mede 1, né? Triângulo isósceles aqui, mede 1, aqui também mede 1. Ângulo de saída igual ao ângulo de entrada, aqui mede 1, e portanto vai aqui medir 2, ou seja, tem a situação igual ao original. Você avança aqui, segmento 4 vai cair na caçapa B, tá? Observe que você tem aqui triângulos que são semelhantes, né? Você tem o triângulo ABE, que tem ângulos de 45 e catetos medindo 2. O triângulo ECF, que tem ângulos de 45, portanto ele tem lados proporcionais aos lados do triângulo anterior. Assim acontece com o outro também, porque aqui é 45, aqui ângulo de saída também é igual, 45. Então você tem triângulos semelhantes. A observação de triângulos semelhantes nesse tipo de questão é bastante importante, mas a característica fundamental é ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Próximo. Deu uma pausa, leia o enunciado. Muito bem. Temos aqui, vamos começar com a nomenclatura. Esse pedaço vai medir 1,20, que é tudo menos x que está ali em cima. E esse pedaço aqui vai medir y. E esse aqui 0,8 menos y. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Então, esse ângulo aqui, se você chamar de alfa, você tem que chamar esse de alfa também. Vou chamar esse ângulo, esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de C. O triângulo ABC, vou chamar esse ponto aqui de W. Ele é semelhante ao triângulo CQW, porque eles têm ângulos iguais. Veja, tem um ângulo de 90 aqui, tem um ângulo de 90 aqui. Tem um ângulo alfa aqui, tem um ângulo alfa aqui. Então, não tem jeito. Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Certeza que esse ângulo aqui é beta também, porque dois triângulos, quando tem dois ângulos iguais, o terceiro é o que falta para 180, certamente ele é igual também. Mas veja que coisa bacana. Você tem aqui o ângulo de saída beta também. Aqui um ângulo de 90, então certamente esse cara mede alfa. Portanto, você tem aqui triângulos semelhantes, né? Porque o triângulo, vou chamar aqui de T, o triângulo VTW também é semelhante aos outros dois. Então a gente podia pegar de várias formas, várias razões aqui que são iguais. Eu acho que eu vou começar por uma razão fácil que tem aqui no CQW, que seria cateto dividido por cateto. Cateto que liga os ângulos alfa e 90, dividido pelo cateto que liga os ângulos beta e 90. No triângulo ABC, quem liga alfa e 90? 1,2 menos x. Quem liga beta e 90? 90 centímetros aqui. No triângulo VTW, quem liga alfa e 90? 0,4. Quem liga
beta é 90, 0,8 menos y. E aí tem várias maneiras de você fazer a resolução dessa situação aqui. Você pode separar de duas em duas, montar sistema. Uma coisa que me vem à cabeça aqui agora é uma propriedade das razões que diz assim, né? Por exemplo, se você tem A proporcional a B, assim como C é proporcional a D, então A mais C é proporcional a B mais D, isso é verdade. Então eu olho para isso aqui, ó, e vejo uma coisa interessante. Se eu mantiver aqui e fizer a soma aqui, ó, olha que legal embaixo, dá só 0,8. E aí acho que eu multiplicaria todo mundo por 10 para tirar esses decimais aí que estão me incomodando. 12 menos 10x sobre 9 igual a 10x mais 4 sobre 8. Multipliquei em cruz aqui. Então você fica com 170x com 60. Isso é igual a 6 sobre 17, que é justamente a pergunta que ele faz lá na questão. Próximo. Dá uma lida. Muito bem, veja. Ele fala que vem para cá, vem para essa caçapa. Então vamos anotar já aqui. Esse ângulo mede 60. Então esse ângulo aqui mede 30, a mesa é retangular. Aqui também é 90. E aqui é 30. Vou chamar aqui de x, aqui de y. A gente podia fazer no triângulo menor, eles são semelhantes, né? Ângulos iguais, tem lados proporcionais. No triângulo menor a gente podia fazer tangente de 30, é cateto oposto, x, dividido por cateto adjacente, que é 1,5. O valor da tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Multiplicando em cruz aqui temos 3x igual a 1,5 raiz de 3. 1,5 raiz de 3 dividido por 3, que dá raiz de 3 sobre 2. E no triângulo maior, você também podia fazer tangente de 30, que aqui mede 2,7, né? Tangente de 30, que é cateto oposto, que é y, dividido por cateto adjacente, 2,7. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, y sobre 2,7. 2,7 raiz de 3 sobre 3. Multiplicar por 10 aqui, ó, divide por 3. 9 raiz de 3 sobre 10. Ele pede para usar o raiz de 3 como 1,73. Então você tem x mais y, que é a largura, vai ficar 1,73 sobre 2, mais 9 vezes 1,73 sobre 10, que vai dar aqui 2,42 aproximadamente. Próximo, dá uma lida no enunciado. Então a situação aqui é a seguinte, você tem ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Aqui tem um ângulo de 90. Se você traçar aqui, essa é uma sacada da questão, se traçar aqui, você tem dois triângulos aqui inicialmente, que tem, vou chamar esse ângulo de beta. Então esse ângulo aqui tem que ser beta também, porque se dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro também é igual. Mas eu acho que a sacada mesmo está nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo é alterno interno com aquele alfa ali de cima. Esse aqui tem o 90, obrigatoriamente esse aqui mede beta, então. Nesse triângulo em vermelho, você tem esse lado medindo 3 e você tem esse lado medindo 3 também. Então veja que interessante. Esse triângulo vermelho, ele é semelhante, porque ele tem ângulos iguais, a esse triângulo azul aqui, ó. E esse triângulo azul, eu sei uma medida de lado dele. Aqui mede 4. Então veja, você tem um triângulo vermelho que é isósceles, certeza que o azul também é. Então aqui também certamente mede 4. Mas veja bem, então esse triângulo verde aqui, ó, também é isósceles, porque ele tem ângulos iguais aos ângulos do vermelho e do azul. Se esse pedaço aqui mede 1,5, então certamente esse pedaço também mede 1,5. Precisa tomar cuidado, porque o exercício está falando que ele quer a abscissa, ele quer, perdão, a ordenada, ou seja, o valor de y, ou seja, ele quer isso aqui, ó. Então você tem um lado lá medindo 4 menos 1,5 que está ali em cima. Portanto, esse pedaço vai medir 2,5, tá? Cuidado. O último aqui, então, por favor, dê uma pausa, leia o enunciado. Muito bem. Para qual valor de θ, após a primeira reflexão, a trajetória da bola será paralela. Essa palavra me chama a atenção. Vamos aos poucos aqui, então. Vamos marcar esse segmento aqui, ó. Segmento importante. Ele se chama raio. E esse cara é raio, esse também é raio. A gente diz que, em outras palavras, ângulo de entrada é igual a ângulo de saída. E nesse exercício, o triângulo PRO, ele é isósceles. Então, o que acontece é que
esse ângulo aqui também mede θ, porque PR é a base do triângulo isósceles, que tem lados OR e PO congruentes, né, de mesma medida. E uma sacada importante é essa aqui, ó. Como vou chamar essa reta de R, essa de R e R paralela a S, esses dois ângulos aqui e esses são alternos e internos, portanto tem a mesma medida. Então, no triângulo PRO, você tem 3 ângulos medindo θ e a soma deles é 180. Portanto, θ, que é a pergunta do exercício aqui, é 60 graus. Item B. Para qual valor de θ, após a primeira reflexão, a trajetória será perpendicular a PQ? Vou marcar aqui, então, um segmento que é o raio ali, né? Então, esse cara é raio, esse também, esse triângulo é isósceles. Se esse ângulo aqui chama θ, então esse também chama. Só que o ângulo de entrada da bola no ponto R é igual ao ângulo de saída, então aqui é θ também. Então, se eu chamar esse ponto de T, no triângulo PRT, nós temos uma característica marcante. Ele é um triângulo retângulo, soma dos ângulos dele dá 180. Então você tem 3θ mais 90 é igual a 180, 3θ igual a 90, θ igual a 30. E nesse último item, então, ele pede que você varie o θ de 30 até 60. Então, vou fazer uma variação aqui só para você perceber uma coisa. θ começa com 60 aqui. E eu vou deslizando ele até chegar no 30 e veja que esse ângulo aqui, ó, ele foi aparecendo de lá de trás e foi mudando. Chega até ser 90 graus, quando o θ chega a ser 30, ele não consegue pela precisão do software mostrar o ângulo exato de 90 ali. Mas o fato é que em todo o tempo que a gente fez esse deslizamento do ponto R pela circunferência, esse ângulo foi igual a esse, porque o triângulo POR é isósceles. Esse ângulo foi igual a esse aqui, porque o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. E está aqui o ângulo alfa. Então, o fato é que você tem 3θ o tempo todo. 3θ mais alfa igual a 180. E a pergunta é para você escrever a medida do ângulo alfa em função do ângulo θ. Eu tenho aqui 180 menos 3θ.